Olá, queridas e queridos. Vamos resolver mais 2 exercíciozinhos de congruência de triângulos. O primeiro deles, a gente começa com um paralelogramo ABCD, tá? E aí, exteriormente a esse paralelogramo, a gente vai construir 4 quadrados de centros x, y, z e w. E aí, nosso objetivo é mostrar que XYZW é um quadrado. XYZW. Certo? Nosso segundo exercício é o seguinte. Aqui nessa figura tem 2 paralelogramos. Um deles é o paralelogramo ABCD e o outro é o paralelogramo ASF. Nosso objetivo é mostrar que BE é paralelo a DF. Ok. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Seria muito interessante para a gente provar que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. E ainda a gente precisa provar, isso não é suficiente, né? Porque aí a gente teria só um losango. A gente quer mostrar também que os ângulos são de 90 graus. Mas a princípio a gente quer mostrar que os lados são iguais. Então como que a gente vai fazer isso? Congruência de triângulo. A gente tem que achar triângulos que tenham esses tamanhos como um dos lados e que sejam todos congruentes. Como que a gente faz isso? Aqui a gente tem muitas desigualdades de lado, né? Porque, como é um paralelogramo, esse lado é igual a esse. E como esses são quadrados, todos esses lados são iguais, esses quadrados são iguaizinhos. E, analogamente, esses 2 quadrados também são iguaizinhos, por esses lados opostos do paralelogramo. Então, o que eu sugiro nesse exercício é... Vou até construir com cores diferentes. Por exemplo, esse tamanho AW, ele é a diagonal do triângulo pequenininho. Ele é igual... Diagonal não, a metade da diagonal, né? Mas, enfim, esse tamanho é igual a esse, certo? Porque é um quadradinho, aqui está o centro do quadrado, esse tamanho vai ser igual a esse, e esse quadrado é igualzinho também, então esse lado vai ser igual a esse. O que mais? Vamos fazer a mesma coisa com o quadrado grandão. Isso aqui vai ser igual a isso. Aqui vai ser igual a isso. Aqui vai ser igual a isso. Por que que eu tracei essas metades de diagonal, né? Esses raios? Porque eles vão gerar pra gente triângulos que parecem congruentes, né? Olha, se eu for construir um triângulo ligando x e w, talvez o A seja um bom candidato para considerar, né? Então, veja só. Vamos provar que todos esses triângulos são congruentes. O triângulo AWX, BYX, CYZ e DWZ. Todos esses triângulos têm que ser congruentes. Vamos ver por quê. Bom, a gente tem lado e lado, né? Esse lado com esse lado, por exemplo, e esse lado com esse lado.
Como que eu mostro que esses dois triângulos são congruentes? Pelo ângulo, né? Então, basta mostrar que esse ângulo é igual a esse ângulo. Que é igual a esse ângulo. Que é igual a esse ângulo. Esse é meu objetivo. Né? Olha só. Dois são muito tranquilos, né? Dois pares. Por exemplo, por que que esse ângulo vai ser igual a esse ângulo? Bom, se eu olhar eles pedacinho por pedacinho, esse ângulo é igual a esse, porque é um paralelogramo. Os ângulos do paralelogramo são iguais. Esse ângulo também tem que ser igual a esse, que é 45 graus. E esse ângulo também vai ser igual a esse, que é 45 graus. Então, na soma, esse ângulo, pedacinho por pedacinho, vai ser igual a esse ângulo. E o que acontece com esses outros dois ângulos? Eles vão ser o complementar, o suplementar do 360 graus, né? De 45, 45 e esse ângulo. Os dois, olha. Esse aqui também é o suplementar de 45, 45 e o mesmo ângulo. Então, eles dois são iguais. Agora, a gente só tem que verificar que esses dois ângulos são iguais. Que é, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, o ângulo de dentro do paralelogramo. Então, esse ângulo daqui vai ser quanto? Como a gente está falando de um paralelogramo, ele tem que ser 180 graus menos alfa, né? Porque é paralelo, ó. Vamos fazer isso devagarzinho aqui do lado. Aqui é alfa. Se eu prolongasse isso aqui seria quanto? Como essas retas são paralelas, também é alfa. Então, esse outro ângulo do paralelogramo tem que ser complementar do alfa, ou seja, 180 graus menos alfa. Então, esse ângulozinho aqui é 180 graus menos alfa e esse é alfa. Então, esse ângulo que a gente está tratando, ele vai ser, ao mesmo tempo, olhando para esse triângulo daqui, alfa mais 45, ou seja, alfa mais 90 graus. E, ao mesmo tempo, ele vai ser o suplementar dessa coisa toda aqui. Ou seja, 360 graus menos, aí a gente vai fazer essa soma. 180 graus menos alfa, mais 45, mais 45. E vocês vão ver que quando a gente fizer essa diferença, quando a gente fizer o 360 menos esse 270, fica exatamente 90 graus. E o menos com menos alfa ficou exatamente o alfa. Então, esses ângulos são iguais. Falta pra gente observar que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Porque, repara, a gente mostrou todas essas congruências. Então, todos os tamanhos roxos são iguais. Agora, só falta eu ver que esse ângulozinho é de 90 graus, que é a parte mais tranquila do exercício, porque a parte difícil é provar as congruências. Agora, por que esse ângulo é 90 graus? Eu já provei as congruências, então eu já sei bastante coisa sobre esse problema. Por exemplo, eu sei que esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, provar que esse ângulo entre esses dois tamanhos roxos é 90 graus é a mesma coisa que provar que o ângulo entre os rosas é 90 graus, porque eu estou tirando esse ângulozinho pequeno e colocando o ângulozinho pequeno. Então, isso aqui ser 90 graus é a mesma coisa que dizer que nesse triângulozinho aqui
o ângulo AWD é 90 graus. E isso a gente sabe, uma propriedade do quadrado bem tranquilinha, né? Se o centro está aqui, isso aqui é 90 graus. Por quê? Porque o centro vai ser o encontro das diagonais. E aqui cada pedacinho vai ser com 90 graus, cada ângulo desse. Então, é verdade que esse ângulo aqui é 90 graus. Beleza? Todos os outros ângulos vão ser iguaizinhos de provar. Mas a gente só precisa provar 2. Beleza. Agora, para esse problema de baixo, que é bem mais simples, vamos provar que BE é paralelo a DF, sabendo que a gente tem aqui 2 paralelogramas. Vamos fazer o seguinte, vamos observar algumas igualdades. Por exemplo, esse tamanho é igual a esse tamanho. Vamos fazer o seguinte, melhor. Vamos traçar aqui essa diagonal. E vamos traçar o DE, DF e o BE. Nosso objetivo é verificar que o BE é paralelo ao DF. Agora, olha para esse triângulo aqui. Se eu traçar isso de rosa, isso de rosa, isso de azul e isso de azul, né? Por quê? Porque isso aqui é um paralelogramo, então os ângulos opostos são iguais, os lados opostos são iguais, igualmente aqui, né? Então, olha, parece muito que a gente tem aqui 2 triângulos congruentes, né? Os triângulos ABE e o triângulo CDF. E aí? Como é que a gente prova? Será que esse ângulo é igual a esse ângulo? E a resposta é que sim, né? Porque a gente tem várias coisas paralelas aqui. Então, por exemplo, se eu prolongasse esse lado aqui e prolongasse esse lado aqui, como essa reta é paralela a essa, esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo. Porque tem 2 paralelas aqui e uma reta cortando essas 2 paralelas. Essa reta tem que cortar as 2 paralelas em ângulos iguais. E da mesma forma, aqui a gente tem que essas 2 são paralelas. Então, ok? Cortando essas 2 paralelas com uma reta diferente, a gente vai ter ângulos iguais. Então, aqui a gente tem que esses 2 ângulos são iguais. E que esses triângulos são congruentes. E repara que assim como eu mostrei que esses 2 ângulos são iguais porque essas coisas são paralelas, agora que eu provei que esses triângulos são congruentes, então eu sei, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse ângulo. Vou apagar aqui. E agora meu objetivo é mostrar que essas retas são paralelas justamente porque elas fazem o mesmo ângulo com essas 2 retas paralelas. Ou seja, se eu prolongasse aqui e aqui, como essas 2 retas são paralelas, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo.
porque essas duas são paralelas, cortando por uma outra reta. E agora, como esse ângulo é igual a esse ângulo, então essas duas retas são paralelas. E é exatamente o que eu queria provar. Então, tá aí como que a gente consegue usar a congruência de triângulo para provar várias coisas, inclusive um paralelismo que, a princípio, não tem nada a ver com congruência de triângulos. Então, esse foi o videozinho.